Fala pessoal, professor Maurício aqui novamente. Vamos gravar mais uma sequência de exercícios de esforço interno solicitantes, né? Cálculo de tensões também. E dessa vez tem uma novidade, a gente vai abordar o conceito de cisalhamento na flexão. Então vamos lá, já direto ao exercício. O exercício eu trouxe aqui do livro do Beer Johnson, tá? Capítulo 8 aí do livro, tá? Então um exercício bem clássico aí, que fala assim, ó, 3 forças são aplicadas à estrutura ABD, né? Então a estrutura está presa aqui no ponto A e ela vem e faz um L aqui, ó, né? Terminando no ponto D, né? Então essa estrutura aí tem seção transversal, é um retângulo maciço, 20 por 40, ó, então esse retângulo aqui representa a seção transversal, tá? Aqui estão as cotas, a altura 20 e a base 40 milímetros. O exercício pede para a gente calcular tensões, né, normal e de cisalhamento no ponto H. O ponto H é a nossa referência, tá? Então tá aqui o ponto H na parte de cima e imaginando um corte aqui, uma seção transversal, é esse desenho que eu já mostrei para vocês e o ponto H está bem aqui em cima, tá? Onde está esse ponteirinho aí vermelho. Então vamos aos cálculos aqui. Como que a gente calcula, né? Qual que é a nossa sequência? A gente já mostrou aí 2 exercícios de esforço interno solicitantes e a gente vai seguir a mesma sequência aqui, olha só. Então, primeiro, a gente identifica, né, a estrutura e se pergunta o que eu tenho que fazer primeiro. O que eu vou fazer primeiro é calcular os esforços internos solicitantes, normal, cortante, torque e fletor, beleza? Para conseguir calcular esses esforços, primeira coisa, né, eu preciso identificar o eixo da peça. Então, quem que é o eixo da peça para a gente? Dessa vez vai ser o eixo X. Por quê? Porque o ponto H está contido aqui nesse eixo X. O ponto H é o nosso ponto de referência, tá bom? Então, esses esforços que eu determino são para seção transversal que contém o ponto H. Aquele desenho da seção que eu mostrei ali atrás agora há pouco, tá bom? O que vai ser a força normal? Força normal vai ser uma força paralela ao eixo X. Vai lá no desenho e vê, né? Encontra o eixo X, vê se tem força paralela, no caso tem uma força de 3 kN, e essa força empurra, né, a peça que está presa lá no ponto A, então ela vai comprimir todo esse trecho, inclusive o ponto H, né? Então, qual que é o valor da força normal aqui? Vai valer 3 kN. O que ela provoca? Tração ou compressão? Compressão, tá? Uma compressão de 3 kN. Simples assim, tá bom? Vejam que a gente tem agora cortante, e cortante nada mais é, né, do que forças paralelas aos outros 2 eixos. No caso agora, sobrou quais? Sobrou o Y e sobrou o Z. Identifica, tem força paralela a esses eixos? Ó, o eixo Y está na vertical, eu tenho uma força vertical que vale meio kN. Então essa é a cortante Y. Né? Eu vejo o eixo Z aqui na horizontal e nessa mesma direção uma carga de 2,5 kN. Então essa é a cortante Z, tá? Só isso. Nesse caso aqui, a pergunta é, tem um giro em torno do X? Ou seja, tem alguma força que provoca um giro em torno do próprio eixo da peça? Nesse caso, nesse exercício não vai ter, né? Então se tivesse esse giro aqui, teríamos torque, né? Não vai ter. Uma força que poderia causar esse torque seria essa de meio kN, caso ela estivesse fora do nosso eixo X. Ela está bem em cima do eixo X, então não tem distância suficiente para ela provocar esse giro, tá? Então ela está em cima do eixo, ela não vai provocar o torque. Ela pode provocar o quê? Jogar a ponta para baixo, isso ela faz, mas provocar o giro ela não consegue, tá bom? Então nesse caso, hoje não vamos abordar o torque, não tem, vai ser zero. E os outros momentos, ou vai ser momento em torno do Y, ou vai ser momento em torno do Z. Momento em torno do Y, pessoal, como o Y está na vertical, você olha de frente, é basicamente você pegar uma régua e imaginar ela indo para a direita ou para a esquerda, ou seja, sua régua tentando girar em torno do eixo vertical, tá bom? Então ela está tentando girar em torno desse eixo. Tem alguma força que faz isso? Vai ter, né? Tá vendo essa de 2,5 aqui? Ela joga a ponta lá pro outro lado, né? Joga lá pro lado direito, tá bom? Então,
vai ter um giro em torno do Y. Como que eu vou calcular esse momento? Vai ser essa força vezes a distância dela até o ponto H, né? São distâncias perpendiculares, ó. Traça uma linha aqui, ó, e pega a distância, né? Então, essa distância vai ser 150 milímetros, tá bom? Isso para o MY. E para o MZ? Lembra lá que eu falei dessa força de meio quilo? Né? Se você joga a ponta para baixo, né? A gente nota que isso aqui é momento fletor, né? E já adianto, né? Vai ser força meio quilonewton vezes 150 e vai causar o que no ponto H? Se eu jogo a ponta para baixo, a parte de cima toda está sendo tracionada, né? Então vai ser tração. Olha que legal, então, ó, a força normal lá atrás, que gera tensão normal também, vai ser de compressão. E a força, ou desculpe, o momento mz, que vai gerar também tensão normal, vai ser de tração. Então, um de compressão e um de tração, tá bom? Então, depois a gente mistura esses efeitos aí. Vamos aos resultados, né? Deixa eu colocar aqui a tela dos resultados. Então, veja aí os valores, né? Então, a gente já adiantou alguns valores. Eu tenho menos 3 kN, então é a representação da compressão, né? Cortante Y, meio, né? Então, tá aqui, ó, meio. Cortante Z, 2,5, é essa daqui, que está paralelo a Z. O torque, a gente falou que não tem, nesse caso, é 0, tá bom? MY, lembra lá? MY seria essa carga de 2,5, jogando a ponta aí para a direita ou para esquerda, ou seja, tentando girar em torno do Y. Distância dela até o ponto H, 150 milímetros, tá? Deixei aqui em Newton metro a unidade, ó, 375 Newton vezes metro, tá bom? E o MZ é jogar essa ponta para baixo, né? Então você analisa aí essa ponta sendo jogada para baixo, tá bom? Então você vê que a parte de cima traciona exatamente onde está o ponto H, tá? Então eu já até coloquei um sinal positivo aqui, ó, vai dar 75 Nm, meio vezes 150. Essa de cima, eu nem coloquei o sinal, né? Nem chamei a atenção. O que a gente vai perceber? Né? Que esse MY, apesar de existir, para o ponto H, né? Para o ponto H, ele não gera tensão nenhuma, porque seria aquela posição da linha neutra, tá? A gente já vê com calma aí na sequência. Muito bem, dados os esforços internos solicitantes, agora a gente vai partir para o cálculo de tensões, tá certo? Então vamos ver quais são as tensões, quais são as equações que a gente usa para calcular essas tensões. Vamos aqui, ó. Muito bem, ó. Só chamei aqui os esforços que a gente calculou e aí na sequência, ó, para usar a força normal, a equação é essa, normal dividido pela área, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente tem que calcular a área também, que é uma característica geométrica. Cortante, força cortante, tá? Então a gente tem tensão de cisalhamento, né? Que é cortante vezes momento estático, dividido pelo momento de inércia e por uma espessura T de corte, tá? Nos outros dois exercícios que a gente resolveu, não tinha a presença do cisalhamento na flexão. E nesse vai ter, tá? Para cortante Y, esse valor de cisalhamento ainda vai ser 0. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Mas a cortante Z vai conseguir provocar um cisalhamento no ponto H, tá bom? Então, deixa eu só repetir para não causar nenhum engano. Apesar de ter cortante, apesar da cortante gerar cisalhamento, né? Essa cortante Y, no ponto H especificamente, ela não gera cisalhamento, tá bom? Especificamente. Beleza. E a cortante Z? A cortante Z vai conseguir provocar um cisalhamento nesse ponto e a gente vê daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos só seguir aqui, ó. Para calcular cisalhamento devido ao torque, como a seção aqui é não circular, normalmente a gente escreve a equação assim, ó, torque dividido pelo WT, WT para a gente é módulo de resistência torção, módulo de resistência à torção, tá? Esse é o WT. Então eu vou num formulário específico, onde tem seções não circulares e pego a equação pronta já para eu calcular o WT. Então nesse exercício eu não vou pegar porque o torque deu 0 e o cisalhamento é 0 devido ao torque, portanto, tá bom? Então vamos seguindo aqui, ó. Isso aqui é 0. Vamos lá.
Essa daqui, ó, MY, né? MY, que a gente calculou, 375, e eu falei que estaria na posição da linha neutra. Veja o seguinte aqui, pessoal. Tá vendo que para calcular a tensão normal, você usa o MY e, consequentemente, você usa o momento de inércia Y, tá bom? Esse parzinho aqui anda junto. Ou seja, o eixo de referência para você é o eixo Y. Então, imagine o eixo Y aqui, ó. Tá? Ele é seu eixo de referência. Você está percebendo que o ponto H está em cima do seu eixo de referência? Né? Então, ele está em cima do eixo. Então, você não tem distância Z nem para a direita e nem para a esquerda para pegar, né, a distância do ponto H em relação ao eixo Y. A distância entre o ponto H e o eixo Y é exatamente zero. Tá? Então, isso aqui dá zero, por isso que a gente fala que aí é a linha neutra, tensão igual a zero. Tá bom? Mas no outro a gente vai calcular direitinho aqui, ó. O outro eu vou usar MZ e, portanto, momento de inércia Z. Então, tá aqui, ó, né? O eixo de referência seria esse. Olha lá, daqui para cá tem distância para o ponto H. Então, essa distância não é zero. Então, vai ter a tensão normal. Tá certo? Tranquilo até aqui, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho o conceito de cisalhamento na flexão, que eu ainda não apresentei para vocês, tá? Então, eu vou abrir um parênteses aqui, falo um pouco do cisalhamento na flexão e depois a gente volta para o nosso exercício. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou calcular cisalhamento na flexão, mas eu preciso fazer uma observação antes, né? Sempre que tem força cortante, o pessoal quer usar essa equação sempre, para tudo. Não, né? Essa equação cortante sobre área que gera cisalhamento é para um caso específico de cisalhamento puro. Cisalhamento puro. O que é o cisalhamento puro? É o cisalhamento onde você não tem a presença do momento fletor. Vejam que você tem uma chapa aqui em cima, tem uma chapa aqui embaixo e tem um parafuso unindo essa chapa. Na hora que você puxa, vamos imaginar que você conseguiu quebrar o parafuso. A chapa deslizou, né? Como não tem distância entre as chapas, ela está colada, né? Uma colada na outra, a distância entre elas é zero. Então tem uma força, tem uma distância que é zero, então não gera momento. Você só consegue cortar, simplesmente cortar o parafuso. Então, nesse caso, a equação é força sobre área, tá bom? Mas no nosso caso hoje, o que acontece? A gente tem um caso parecido com esse daí, que apareceu na tela, né? Ou seja, você tem uma força cortante, né? Uma força vertical que gera cortante e que gera momento fletor. Então, ó, cortante é diferente de zero, então tem cisalhamento, mas a gente tem também momento diferente de zero. E se o momento é diferente de zero, a gente vai ter tensões normais consequentemente aí, tá bom? Então, se eu tenho cortante e momento fletor, não posso usar essa equação, tá? Então, que equação que eu uso? É o que eu vou mostrar aqui na sequência. Só antes disso, pessoal, vocês estão notando que na hora que eu apliquei essa força aqui, ó, as chapas aqui que estão compondo essa viga, ó, imagina um monte de chapinha aqui, ó, né? Então, uma em cima da outra aí. Na hora que você aplica essa força, vocês estão vendo que elas deslizaram uma em relação à outra, né? Elas fizeram isso simplesmente, tá? Então, por que isso aconteceu? Por conta do cisalhamento, né? Deu essa escorregada entre as chapas compondo essa seção transversal. Então, se você basicamente pegar um pontinho aqui em cima, um ponto qualquer aqui, tá? Um ponto pequenininho, um elemento, né, cúbico que está aqui, ó. Destaco aqui na parte de cima, o que eu vou ver? Eu vou ver tensões normais, no caso de tração, né? Porque de tração, ó, você tem a ponta indo para baixo, a parte de cima está tracionando, tá? Então, pensando que você está na parte de cima, ou pelo menos da linha neutra para cima, né? Linha neutra é a linha onde a tensão é igual a zero. Então, da linha neutra para cima, nessa estrutura aí, você vai ter tensões trativas aqui. E você vai ter também o que? Cisalhamento. Perceba que a carga está na vertical, descendo, então você vai ter um cisalhamento aqui também, vertical descendo. O problema é o seguinte, né? Se você imagina esse elemento cúbico, né? Que é um ponto material bem pequenininho dentro do material, né? Se você tem essa tensão, você obrigatoriamente vai ter que ter outras três para garantir o equilíbrio estático desse elemento de tensão. Ele está parado, ele não se mexe, tá? Então, uma forma de garantir o equilíbrio estático é que, né, vai aparecer no material
tensões aqui, ó, nessa face, nessa outra e nessa aqui de baixo. Vai aparecer essas outras três. De tal forma que, se você pensar em forças, você vai ter soma de forças horizontais igual a zero, forças ou soma de forças verticais igual a zero e soma de momentos também igual a zero, tá? Então, aquele elemento está estático. Mas o que chama atenção, o que é legal aqui pra gente é o seguinte, ó, você tem uma carga vertical e o cisalhamento vertical. Mas se você pensar nesse plano ortogonal, ou seja, um plano que está 90 graus, né? Então tem um plano na vertical e tem um plano na horizontal. Então eles são ortogonais, tá? Então você tem o cisalhamento na vertical, que é da força, mas surge esse na horizontal também. E justifica isso aqui, ó. Por que as placas dão uma deslizada uma em relação à outra na horizontal? Porque surge cisalhamento na horizontal também, mesmo com a carga vertical. Tá bom? Ao ponto de poder chegar nesse nível aqui, né? Você cortar a seção em dois pedaços pelo cisalhamento, tá? Se chegar a cortar, normalmente esse corte se dá no alinhamento do CG. Por que no alinhamento do CG da peça? Porque pelo CG vai passar a linha neutra, tá bom? E se a peça tiver pelo menos um eixo de simetria, o eixo X ou o eixo Y lá, tá? A linha neutra vai ser o eixo baricêntrico, ou o eixo XG ou o eixo YG, tá bom? Então, isso é importante para a gente. Então, se tiver que quebrar por cisalhamento na flexão, vai quebrar onde? Na posição da linha neutra, tá? Ó, a linha neutra, tá vendo que tá H sobre 2 aqui e H sobre 2? Na metade, tá? Nossa peça é totalmente simétrica aqui, ó. Então, tem cisalhamento da vertical e tem esse da horizontal. Então, eles se separam aí e quebram, tá bom? Como que eu calculo essas tensões, né? Essas tensões, eu vou utilizar uma equação diferente, tá? Cortante, que é essa força vertical aqui, momento estático, que a gente calcula como sendo a soma de área vezes distância. Basicamente, a gente faz isso quando vai calcular posição de CG da peça, a gente faz essa continha aí, tá? Isso chama momento estático, dividido pelo momento de inércia e por uma espessura de corte, que eu já dou maiores detalhes para vocês, tá? Só alertar aqui o seguinte, antes de ir para a próxima tela. Eu posso olhar para a face da peça aqui, ou seja, para a seção transversal, porque passa esse cisalhamento que eu estou buscando, ou eu posso olhar lá para dentro, né, nessa face aqui, onde tem a tensão horizontal. Tanto faz olhar para lá, né, ou para fora. É muito mais prático olhar para a seção transversal e é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos aqui na próxima tela para eu mostrar como que eu uso essa equação aqui, ó. Então, como que eu uso essa equação? Então, primeiro, só entender aqui como que surge o cisalhamento na peça. Então, surge por conta de uma cortante, no caso aqui está uma cortante na vertical, tá bom? Poderia ter uma cortante na horizontal aqui, ó, nesse eixo que ele deu aqui é eixo Z, né? E aqui é eixo Y, tá bom? Então, para esse exemplo aqui, tá? Tô fora do exercício por enquanto. Então, para esse exemplo, a força aqui na direção do Y, tá? Tá na vertical, tá? Gera cisalhamento. Esse cisalhamento, ó, vou destacar um pontinho aqui, ó. Dá uma olhada nesse ponto que eu coloquei aqui, ó, tá? E traça uma analogia com um ponto aqui do outro lado, olha só. Tá vendo um pontinho aqui, né? Então, se você vem com uma carga vertical, tá? Bem no começo aqui, bem no topo da sua seção, esse cisalhamento é zero, tá bom? Então, só entende isso por enquanto. Então, no topo é zero, ó. Tá aqui o gráfico da tensão de cisalhamento. Continua, né? Vai descendo um pouquinho aí. Se você chegar aqui nesse ponto intermediário, que no caso vai ser a posição da linha neutra, por quê? Lembra que a linha neutra, ela é sempre perpendicular à carga, né? Se você está com uma carga na vertical, a linha neutra é horizontal. Elas são perpendiculares, tá bom? Então, nesse caso, sua carga está na vertical, a linha neutra seria aqui o eixo Z, né? Então, nesse ponto, olha onde que está o cisalhamento lá. Ó. O cisalhamento está nesse pontinho aqui, ó, valor máximo. Então, a conclusão que a gente mostrou na tela anterior é que o cisalhamento máximo ocorre na posição da linha neutra, tá bom? Como que eu calculo esse cisalhamento?
Para calcular, você tem que imaginar cortes na peça e cortes sempre perpendiculares à carga. Então, se a carga veio na vertical, você imagina um corte horizontal. Olha só essa área em amarelo que foi destacada aqui para vocês. A força estava na vertical e você veio aqui, ó, e cortou, tá? Imaginou um corte. E destacou toda a área para cima ou toda a área para baixo, tá? Mais fácil destacar toda essa área para cima aí. Eu pego só esse pedacinho em amarelo, tá bom? Então, o que é o momento estático? É você pegar essa área em amarelo que você destacou, tá bom? Tá aqui, ó, a área, e multiplicar pela distância. Que distância? A distância da linha neutra, sua referência, até o CG da área que você destacou. Tá aqui, ó, né? Pontinho vermelho lá do ponteiro. Pessoal, dificilmente você vai ficar cortando várias fatias dessa, né? O que você faz? Ou você corta no ponto que o exercício te pediu, tá? Ou você vai no valor máximo. Onde que é o valor máximo? É imaginar um corte aqui na linha neutra, tá bom? Então, ó, cortei aqui, ó, na linha neutra, separei a peça em dois pedaços. Pego toda a área de cima ou toda a área que ficou para baixo, calculo essa área e multiplico pela distância da linha neutra até o CG daquela peça. É assim que a gente faz, tá bom? Só antes de fazer o cálculo, veja o seguinte, né? Para esse exemplo aqui, ó, essa cortante na vertical, o que está acontecendo aqui na peça? A ponta não está indo para baixo também, igual no nosso exercício? A ponta vai para baixo, a parte de cima traciona, a parte de baixo comprime. Olha que legal aqui, ó, o confronto da tensão de cisalhamento com a sua tensão normal. Na posição da linha neutra, considerando essa carga vertical, tá? A gente tem aqui em cima tensão máxima de tração, aqui embaixo tensão máxima de compressão e na linha neutra a tensão normal é 0. Mas e o cisalhamento? O cisalhamento é máximo aqui, tá bom? Então eles são concorrentes aí, tá? Então, quando um é máximo, o outro está mínimo ali, tá bom? Então, está acontecendo isso, é comum acontecer esse tipo de situação. Olha só lá no topo, o cisalhamento é 0, aqui na base, o cisalhamento é 0. E as tensões normais são máximas. Tudo bem, turma? Então, falei demais aqui, abri um parênteses, vamos fazer lá o nosso exercício, vamos direto ao cálculo, tá bom? Então, aqui, ó. Características geométricas. Então, primeira característica, rapidamente aqui, ó, área, né? A área é base vezes altura, né? 40 vezes 20 vai dar a área. O que mais que eu preciso? Eu preciso do momento de inércia em relação ao eixo Z, vocês vão ver aí na frente. Eu uso BH ao cubo sobre 12, né? Sendo que a base vale 40 e a altura vale 20. Vou precisar também do momento de inércia em relação ao eixo Y, tá? Já mostro para vocês. E aí eu inverto HB ao cubo sobre 12, tá? Então aqui está o resultado do momento de inércia em relação ao Y. E vou precisar calcular o cisalhamento. Então, para calcular o cisalhamento, eu preciso de característica geométrica do momento estático, do momento de inércia e dessa espessura de corte. Então, vamos entender um pouquinho aqui, ó. No nosso caso, veja só, quem vai gerar o cisalhamento naquele ponto H vai ser essa cortante Z. Para você entender um pouquinho, né, e comparar com os slides que eu acabei de mostrar, olha só, dá um giro aí, né? Imagine a carga Z aqui na vertical e o ponto H aqui. Então, o que acontece com o cisalhamento, né? O cisalhamento vai ser máximo no ponto H. Para calcular esse cisalhamento aqui, o que eu faço? Eu tenho que imaginar um corte. Um corte, no caso aqui, ó, né, nessa figura que eu desenhei, seria um corte na horizontal, que é um corte perpendicular à área. Mas se eu olhar para a minha figura original, como que é esse corte? Ó, o corte está na vertical. Por quê? Porque a carga está na horizontal. É o VZ, na direção do eixo Z. Tá bom? Então vejam essa importância aí. O corte é perpendicular à carga. Então normalmente ele vai lá em cima da linha neutra em relação àquela carga. Tá bom? Esse VZ que empurra a ponta para a direita ou para a esquerda. Lembra lá que ele provocou um momento em torno do Y e eu falei que a tensão normal seria 0? Tensão normal 0, mas e o cisalhamento? O cisalhamento vai ser máximo, certo? Então vamos aqui, ó, pessoal.
que eu tenho de dados aqui? Primeiro, eu cortei. Quanto que eu cortei aqui na peça? Ó? Quanto de material foi cortado? Foi exatamente igual a essa altura 20. Então, a nossa espessura de corte, essa daqui, ó, vale 20 milímetros, tá bom? Como eu fiz o corte em cima do eixo Y, o eixo Y é a sua referência para calcular o momento de inércia. Então, o momento de inércia vai ser o momento de inércia Y, que já foi calculado aqui, tá bom? De novo, como você cortou aqui em cima e sua referência é o Y, o momento estático a gente chama de momento estático Y, em relação ao eixo Y, ou a partir do eixo Y. Então, o que você vai fazer? Você vai, calcular esse momento estático do lado esquerdo, da área do lado esquerdo ou da área do lado direito, tá bom? Para ficar mais claro, explicar essa continha aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Destaquei a área do lado esquerdo. Então essa área, eu cortei e estou pegando aqui, ó, para esquerda ou para direita. Eu peguei o lado esquerdo, tá bom? Tudo em relação ao Y. Estou me afastando do Y. Destaquei essa área. A largura dela, ou a altura dela, é 20 milímetros, tá bom? Agora essa distância toda era 40, eu cortei no meio e ficou 20. Então, 20 vezes 20 é a área que eu estou calculando. E a distância da linha neutra até o CG me dá essa cota de 10. Dá uma olhada aqui, ó. É essa cota aqui, tá bom? Então, da linha neutra até o CG da figura que eu destaquei, CG da figura destacada, não é da seção transversal, tá? Da figura destacada, 10 milímetros. Então, eu tenho esse valor igual a 4.000, tá certo? Então, eu tenho tudo, ó. Eu tenho a cortante, tenho momento de inércia, momento estático e o T é só calcular, tudo bem? Pessoal, lembra lá que eu tinha uma cortante Y também? A cortante Y ela vem aqui na vertical, ela passa pelo ponto H. Então é como se ela estivesse no topo, o ponto H no topo. Quanto vale o cisalhamento provocado pela cortante Y? 0, tá certo? Então não vou nem comentar da cortante Y. Vamos finalizar aí o cálculo das tensões. Então vou começar aqui, já que a gente falou bastante tempo aí do cisalhamento, começar aqui pelo cisalhamento. Resgatei todos os valores anteriores e substituí aqui na equação, Só um cuidado que estava em kilonewton, e aí eu passei para newton essa cortante, tá? Momento estático deixei em milímetro cúbico, momento de inércia, que é o Y, deixei em milímetro a quarta, e o corte aqui 20 milímetros. Quando eu uso tudo newton, tudo milímetro, a unidade da tensão já sai em megapascal, tá bom? Então esse é o cisalhamento, hoje não tem torque, se tivesse torque eu ia calcular agora e ia somar os dois efeitos, tá bom? Mas não tem, então passa para as tensões normais. Então para as tensões normais, eu destaco primeiro aqui a força normal e a área, então calculo lá a força sobre área, tudo newton, tudo milímetro, vai dar menos 375 porque é compressão, tá? Destaco MZ e Z, substituo e acho a tensão normal devido ao momento fletor, O momento fletor está newton-metro, multipliquei por 10 a terceira, metro para milímetro, usei o resto aqui tudo em milímetro, saiu 28,12 megapascal positivo, tá? Percebo que você calculou uma tensão X devido à força normal, uma tensão X devido ao momento fletor. Junta esses efeitos, tá bom? Tem que juntar. Então, soma um com o outro, só que um deles é negativo, acabou subtraindo, E sobrou apenas 24,37 megapascal, tá bom? Nesse exercício aqui, basicamente, ele estaria finalizado, mas a gente tem um bônus aqui, Então, qual é o bônus? Vamos lá. O bônus, pessoal, é a gente aprender a representar esse resultado em elemento de tensão, que ele é muito útil para o estudo das transformações de tensões, que a gente vai estudar como um próximo passo, tá bom? Então, como que eu represento esses dois resultados no elemento de tensão? Eu vejo que tem um ponto H, ele está lá em cima, esse é o nosso ponto H, eu trouxe ele de lá para cá e aumentei. Para a gente ter uma referência, é importante eu trazer aqui para vocês um eixo X, ó. Tá vendo esse eixo X que está aqui? É o mesmo, eu trouxe para cá, só para vocês terem uma referência. Ou seja, essa face aqui, essa face da direita do elemento,
está perto do eixo X, ou da escrita eixo X. Eixo X, se eu pudesse ampliar ali, eu ia ver que a face da direita aqui, ó, né? A face da direita, onde está meu ponteiro, ou seja, para o lado do ponteiro, né? Essa face aqui, ó, da direita, tá? Por que que eu estou destacando isso? Porque quem provocou o cisalhamento, quem foi? Foi essa cortante de 2,5, né? Que é a cortante Z. Dá uma olhada aqui, ó. O que que eu vou fazer? Pus a seta para cima aqui. Por quê? Lá, né, na peça eu estou olhando por cima, tá bom? Estou olhando a peça por cima. Aí veio uma cortante, né? Veio uma cortante aqui, ó, e passou aqui, ó, né? Passou aqui do lado, passou do lado direito. E ela passou do lado direito para cima, tá bom? Passou do lado direito para cima. Então eu venho na primeira face que eu encontro, que é a face da direita, tá? Ponho para cima o cisalhamento, ou seja, o cisalhamento tem a mesma direção daquela força cortante, beleza? Se eu já identifiquei a primeira, o resto eu completo, né, as 3 setas só para garantir o equilíbrio, tá bom? Então completo aí. Chegou 2 setas no canto direito? Sim, então isso para a gente é positivo, convenção positiva, as 2 setas de cisalhamento aqui, né, nesse cantinho, tá certo? E a tensão normal? Tensão normal é mais fácil, né? A tensão normal é uma tensão normal de tração, já que a ponta foi para baixo, né, esticou, né, isso aqui foi muito mais significativo do que aquela compressão devido à força normal. Então a peça deformou tracionando em cima. Tá aí a representação, tá? Daqui para frente, a gente pode estudar as transformações de tensões, mas antes disso, com esses valores eu já consigo também calcular a tensão equivalente de von Mises, muito útil para a gente ver se a estrutura está segura ou não. Então, olha só. Trouxe aqui novamente os 2 valores. Vou calcular o coeficiente de segurança pelo critério de von Mises, ou seja, utilizando a equação equivalente de von Mises, e vou adotar limite de escoamento para essa estrutura 250 MPa. Tá? Pessoal, reforço que esse coeficiente é exclusivo para o ponto H, ou seja, é ele que eu estou pegando como referência, é para ele que eu fiz o cálculo dessas 2 tensões, tá bom? Então pode ser que nessa estrutura tenha algum outro ponto que seja mais crítico, mas eu vou fazer para esse, que é onde eu tenho os dados. Então a tensão equivalente do von Mises, raiz da tensão normal ao quadrado mais 3 vezes cisalhamento ao quadrado. Substituir esses valores, eu vou achar uma tensão igual a 25,69 megapascal. Tá? Ao calcular, né, o coeficiente de segurança, ou seja, pegar o limite de escoamento e dividir pela tensão equivalente, vai me dar um valor relativamente alto, né? 9,7, quase 10 o coeficiente de segurança. Do ponto de vista de segurança, está ótimo, né? Não corremos o risco de estragar, né, essa estrutura, né? De levar essa estrutura à fratura, à ruína. Não corremos esse risco. Tá? Só que do outro lado, né, um lado econômico, você está usando muito mais material, né, do que é o necessário para suportar esses esforços. Então, você pode, né, numa próxima vez, projetar uma estrutura de dimensões menores, ou diminuir a espessura, diminuir a largura, por exemplo, se for possível, tá? Ou, se você precisar aumentar carregamento, você pode, porque você está com uma margem de segurança boa, né? Tudo bem? Então, é esse tipo de análise que a gente faz. Mas só reforço, né? Eu fiz esse cálculo para o ponto H. Tudo bem, turma? Então, hoje a gente fica por aqui e vamos trazendo mais exercícios para vocês aí, tá certo? Então, até a próxima.